conforme predito pelo Senhor Jesus. O primeiro deles foi o grande terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. Era um domingo de manhã, aquele dia coincidia com um feriado religioso, as igrejas estavam lotadas. E naquele dia aconteceu o maior terremoto já registrado na história da Europa. Milhares de pessoas morreram. Um terremoto tão forte que foi sentido não apenas na Europa, mas nos Estados Unidos, na África e inclusive aqui no Brasil, como há inúmeros registros atestando essa informação. Esse terremoto foi o primeiro dos 3 sinais indicando o início do tempo do fim. Mas aí você pergunta, pastor, o período de 1260 anos termina em 1798. Só que o terremoto aconteceu antes, em 1755. Como é que você explica essa conta? Você se lembra que Jesus disse aqui no capítulo 24 de Mateus, no verso 21, que esse período de perseguição seria abreviado. Porque se esse período não fosse abreviado, o povo de Deus não sobreviveria. E foi exatamente isso que aconteceu. O período de 1260 anos permanece o mesmo. Começou em 538, terminou em 1798. Mas antes dessa data, a perseguição já havia diminuído, praticamente acabado. Começando com a Reforma Protestante, depois com a Paz de Westfália, um acordo para acabar com as guerras religiosas, que permitiu que as pessoas adorassem livremente. Na sequência, o Iluminismo, a partir de 1650, e tudo isso proporcionou que a perseguição fosse diminuindo. E quando o terremoto de Lisboa aconteceu, já não havia perseguição religiosa, como aconteceu ao longo de toda a Idade Média. Então, o primeiro grande sinal indicando o início do tempo do fim foi o terremoto de Lisboa. O segundo, o dia escuro, aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Trevas sobrenaturais, que não há explicação plausível, científica, para justificar o que aconteceu em todo o Nordeste dos Estados Unidos naquele período, naquele dia específico. E o terceiro sinal, a queda das estrelas, a maior queda de meteoros já registrada até aquele momento, e não há registros de que ocorreu uma superior àquela depois disso. Aconteceu na madrugada do dia 12 de novembro para o dia 13 de novembro de 1833. De 60 mil a 240 mil meteoros caíram por hora. O suficiente para iluminar o céu por 4 horas. Há amplos registros científicos, históricos, atestando esses 3 eventos, que cumpriram com precisão o que Jesus havia dito. Logo após a perseguição daqueles dias, esses sinais indicariam o início do tempo do fim. Por que isso é importante? Porque eventos que aconteceram há 200 anos são importantes hoje. Que diferença isso faz na nossa vida? Eles são extremamente importantes, irmãos, porque eles mostram que estamos no tempo do fim. Eles são importantes porque mostram que em breve o Senhor Deus se levantará do seu trono para pôr fim ao mal. Eles são importantes porque mostram que o mal não permanecerá indefinidamente, que a história chegará a um fim, que Deus cumprirá o seu propósito, que Deus vai restaurar todas as coisas ao seu estado original. Em algum momento isso vai acontecer, e nós estamos vivendo imediatamente antes desse momento. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Jesus respondeu aos seus discípulos agora com um segundo grupo de sinais. Ele disse que no tempo do fim, outros sinais indicariam a proximidade da sua volta. Esses sinais são comparados às dores de parto. Essa foi a ilustração utilizada para explicar o papel desses sinais. Eu acompanhei bem de perto o parto dos meus 2 filhos. O Davi nasceu domingo pela manhã e a Liz nasceu segunda pela manhã.
E Alé passou algumas horas em trabalho de parto. E foi interessante observar o processo. A bolsa rompeu, começaram leves contrações. As contrações foram aumentando em intensidade, foram aumentando em frequência, foram aumentando na extensão da dor. E o período foi se intensificando, essas três coisas foram se intensificando até o momento em que o parto foi realizado e os filhos nasceram. Jesus disse que assim aconteceria em relação a esses sinais que mostravam ou que mostrariam a proximidade da sua volta. Quando acontece um terremoto, esse não é um sinal de que Jesus vai voltar amanhã. Esse é um sinal de que nós estamos no tempo do fim e de que nesse período essas coisas aconteceriam e aumentariam em intensidade, em frequência, em extensão, em alcance. Quando você vê uma tsunami acontecendo, ou as tsunamis vindo e destruindo lugares inteiros com 200, 300 mil pessoas, não são simplesmente notícias no jornal? São indicações de que estamos nos aproximando cada vez mais da volta de Jesus. Quando você vê pessoas matando umas às outras por um celular tirando a vida de alguém, tendo a coragem de tirar a vida de alguém por causa de um celular, não é simplesmente uma notícia no jornal. É uma indicação de que no tempo do fim, o amor das pessoas esfriaria. Quando você vê a calamidade, a fome, a miséria, a angústia, o egoísmo, quando vê tudo isso tomando conta da humanidade, são indicações da proximidade da volta de Jesus. Esses sinais já aconteceram antes, estão acontecendo agora, vão continuar acontecendo, mas Jesus disse que antes da sua volta, eles aumentariam em intensidade, em frequência, em extensão, e tudo isso indicaria a proximidade cada vez maior da volta do Senhor Jesus. Mas Jesus disse que haveria ainda um terceiro sinal, indicando a sua proximidade, que seria o sinal do fim. No capítulo 24, no verso 14, o Senhor Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado aonde? A todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este é o sinal definitivo da volta do Senhor Jesus. A pregação do evangelho a todo mundo. Esse é um aviso geral para toda a humanidade, mas ao mesmo tempo é também um aviso especial para o povo de Deus. Aqueles que estão preocupados com a pregação do evangelho em todo mundo, quando virem isso acontecendo, saberão que esse é um sinal. O sinal definitivo do fim da volta do Senhor Jesus. Deus nunca faz alguma coisa sem antes avisar. Todas as vezes, ou melhor, todas as vezes que ele interferiu na história humana, antes ele deu avisos. Avisos gerais à humanidade e avisos especiais ao seu povo. E da mesma forma como deu avisos especiais quando recriou pelo dilúvio, quando recriou em Cristo, ele também dá avisos especiais relacionados à sua volta. Esses avisos estão na sua palavra e foram dados também por meio do ministério profético de Ellen White. E eu gostaria de caminhar para a conclusão da mensagem desta manhã, apresentando alguns avisos que foram dados especialmente para o povo de Deus no tempo do fim. Aqueles que estão vivendo imediatamente antes da volta do Senhor Jesus. Eu gosto de pensar nesses avisos como sendo eventos que acontecem dentro de processos. Não são eventos aleatórios que simplesmente vão acontecer como que por meio de um decreto. Não, esses eventos vão acontecer como resultado de processos que estão em andamento agora mesmo. E quando chegar o ponto culminante desses processos, esses eventos irão acontecer. E serão um sinal especial para você e para mim de que nós estamos vivendo imediatamente antes da volta do Senhor Jesus. Quais são esses sinais? O primeiro deles diz respeito ao período de tribulação que o mundo estará vivendo antes da volta de Jesus.
Então estamos falando ainda das 7 últimas pragas. Mas o mundo estará vivendo um período de convulsão. Os sinais que ocorrem no tempo do fim indicam isso. Quando você vê falar de guerras, terremotos, fome, pestilências, pandemias, isso não deixa as pessoas tranquilas. Pelo contrário, isso causa comoção, isso causa ansiedade, isso causa todo tipo de transtorno para as pessoas. Nós não sabemos qual será o gatilho que vai disparar os eventos finais. Pode ser um desses sinais, pode ser uma combinação desses sinais. Pode ser uma guerra, e nós temos ouvido rumores da Terceira Guerra Mundial. Nós não sabemos se será uma catástrofe natural, uma crise financeira, uma crise social, não sabemos. Mas nós sabemos que o mundo estará envolto em um período de tribulação antes da volta de Jesus. É dentro desse contexto que acontece a pregação do Evangelho a todo mundo. Lembra durante a pandemia, como as nossas igrejas estabeleceram uma presença online, e nós víamos pregações acontecendo, falando sobre os eventos do fim, nós víamos vigílias acontecendo em diferentes lugares, nós víamos todo tipo de proclamação sendo feita. Isso vai acontecer com mais profusão, com mais intensidade, imediatamente antes da volta de Jesus. Antes de Jesus voltar, o Evangelho será pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações. Jesus não disse que todos se converteriam, mas Jesus disse que todos teriam a chance de ouvir o Evangelho. Todos teriam a chance de se posicionar em relação às verdades do Evangelho. E essa pregação não acontecerá como resultado dos nossos métodos. Não acontecerá como resultado das diferentes abordagens que vamos utilizar, das qualificações que nós temos, das ferramentas que vamos utilizar. Essa pregação do Evangelho a todo mundo acontecerá como resultado do derramamento final do Espírito Santo. A chuva serôdia, a qualificação final do povo de Deus por meio do Espírito Santo para pregar a última mensagem de amor, graça, perdão, restauração e esperança para a salvação das pessoas em todos os lugares. Meus irmãos, não há nada que Deus queira mais hoje do que derramar a plenitude do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que o mundo inteiro seja cheio da glória de Deus. É a chuva serôdia que vai qualificar o povo de Deus para proclamar a última mensagem de advertência, e milhares se converterão em um só dia. No momento em que o Evangelho está sendo pregado a todo mundo, há uma resposta. E nós sabemos que é dentro desse contexto que será promulgado, emitido o decreto dominical. Um decreto que impõe a adoração no domingo a todas as pessoas. Esse decreto não será local, regional ou nacional. Esse é um decreto mundial. Como isso vai acontecer? Esse é um evento que acontece como resultado de processos. E o processo que envolve isso, nós podemos definir como uma tríplice união entre o poder da Igreja Romana, entre o protestantismo e o poder do espiritismo ou espiritualismo. Quando essa aliança estiver plenamente formada, então os Estados Unidos darão autoridade, autonomia, influência, poder à Igreja Romana para implementar o decreto dominical. Esse é um aviso especial de Deus para o seu povo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E por meio do ministério profético de Ellen White, nós sabemos que isso vai acontecer. No momento em que o decreto dominical for emitido, chegará então o auge do processo de engano. O próprio Satanás irá personificar ao Senhor Jesus. Não lhe será permitido imitar a volta de Jesus,
mas ele personificará ao próprio Senhor Jesus. Ele andará aqui neste planeta. Ele falará com voz mansa. Ele vai fazer milagres. Mas acima de tudo, ele vai validar as decisões das autoridades civis e religiosas. Esse é um momento culminante do engano. E somente aquelas pessoas que estiverem firmemente enraizadas na palavra de Deus poderão discernir a linha absolutamente tênue entre a verdade e o erro, entre o santo e o profano. Somente por meio de uma fé fundamentada na palavra de Deus será possível distinguir os enganos dos últimos dias. Quando isso estiver acontecendo, então chega o momento do processo que nós definimos como selamento, que a Bíblia define em Apocalipse 7, Apocalipse 14, como selamento, e também a marca da besta. O que é esse processo? Vejam, nesse momento o mundo vai estar polarizado. Como assim? O evangelho está sendo pregado a todo mundo. As verdades de Deus estão sendo espalhadas por todo mundo. O mundo está sendo chamado a adorar o Deus Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como está em Apocalipse capítulo 14. Nesse momento, as pessoas serão chamadas a se posicionarem ou não em favor da verdade. De um lado, o povo de Deus estará proclamando as verdades que exaltam a Deus como Deus Criador. O selamento é o processo dentro do qual o povo de Deus é definitivamente estabelecido na verdade. O que significa isso? Significa que a partir daquele momento você já não vai se apostatar mais, você já não há possibilidade de apostasia. Você está completamente estabelecido na verdade. Como que esse processo acontece? Por meio do selo de Deus. E o que é o selo de Deus? Nós sabemos que na Bíblia o selo de Deus é o sábado. É esse sinal no tempo que atesta a autoridade de Deus como Criador. Quando o mandamento do sábado foi estabelecido, ali está o motivo pelo qual o sábado deve ser guardado. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Quando você adora a Deus no sábado, não é porque esse dia é um dia diferente dos demais. Ele é diferente dos demais porque Deus separou esse dia para atestar a sua autoridade como Deus Criador. Então, quando você se posiciona nesse sentido, você está dizendo por meio dessa atitude que reconhece a Deus como Deus Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Então, nesse momento em que o mundo estará polarizado, o decreto dominical foi emitido. As pessoas serão chamadas a se posicionar, a tomarem uma posição. E aqueles que dizem por meio dessa atitude de santificação do sábado, que estão se posicionando em favor de Deus, essas pessoas serão seladas. Todos aqueles que não forem selados receberão a marca da besta, que é o sinal oposto, que é a indicação de que essas pessoas, ao invés de receberem a autoridade de Deus, estão aderindo à autoridade desse falso sistema de adoração. Então é isso que vai acontecer. O selamento é o posicionamento do povo de Deus em favor da instrução de Deus, e dessa forma eles se posicionam reconhecendo a Deus como Deus Criador. E a marca da besta é a forma das pessoas dizerem que rejeitam esse sistema de adoração e aceitam ao sistema de adoração imposto pelas autoridades religiosas e civis desse planeta. Todas as pessoas, em todos os lugares, serão chamadas a tomarem uma posição. No momento em que isso estiver acontecendo, então acontece o fechamento da porta da graça. O que é isso? Se Deus vai pôr fim ao mal, se o mal vai ser extinto, se Deus vai concluir o seu propósito de restauração, em algum momento isso deve acontecer. O fechamento da porta da graça indica o momento em que Deus se levantará do seu trono para vir consumar o seu propósito de salvação. Nesse momento, todas as pessoas já
tiveram a oportunidade de tomar uma posição, já ouviram o suficiente para que possam se posicionar. E aí acontece o que está lá em Apocalipse capítulo 22. Quem for limpo, limpe-se mais ainda. Quem for sujo, suje-se mais ainda. No sentido de que o tempo de oportunidade para que você tome uma decisão acabou. Porque agora é a consumação do plano de Deus, a consumação do propósito de Deus. Esse é então o momento mais triste da história humana. O Apocalipse descreve como as 7 últimas pragas. Esse é o momento em que o mundo será entregue à sua própria sorte. Meus irmãos, nesse momento, os ventos, lá em Apocalipse capítulo 7, estão sendo retidos. Na profecia bíblica, os ventos representam esse momento de caos, de angústia entre as pessoas, de confusão, convulsão política, financeira, social, religiosa. Mas os anjos de Deus estão segurando os ventos nesse momento. Mas quando chegar esse momento específico, a Bíblia diz que os anjos soltarão os ventos. Isso significa que o mundo será entregue à sua própria sorte. Significa que o Espírito Santo será retirado dos ímpios. E o mal, a maldade, a injustiça vai atingir proporções indescritíveis. As pragas, os juízos de Deus, concomitantemente, ao mesmo tempo, estarão sendo derramadas sobre esse planeta. O povo de Deus não sofrerá as pragas, mas passará pela angústia de Jacó, que é aquele período de dúvidas. Você já viu todos esses avisos se cumprindo? Sabe que a próxima coisa que vai acontecer é a volta de Jesus? E você se pergunta, será que eu confessei todos os meus pecados? Será que há algum pecado que eu não entreguei a Jesus? Será que eu fui lavado no sangue do Cordeiro para ser habilitado a herdar a vida eterna, a entrar na cidade pelas portas? Esse é o período de angústia que o povo de Deus vai passar, enquanto o mundo sofre as 7 pragas. Entre a 4ª e a 5ª praga, acontece o decreto de morte. Esse pequeno povo, considerado fundamentalista, essas pessoas consideradas fanáticas, eles vão ser considerados também a razão, o motivo dessas calamidades estarem sobrevindo ao mundo. Então será emitido um decreto de morte para que essas pessoas sejam mortas em todos os lugares. E assim como o tempo dos 1260 anos foi abreviado, a perseguição foi abreviada, esse tempo também será abreviado, porque do contrário, o povo de Deus seria extinto. E é então, dentro desse contexto, que ocorre aquilo que está descrito na profecia bíblica como a ressurreição especial. Jesus disse na cruz aos que estavam crucificando, que aqueles que o trespassaram, eles veriam o Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Isso vai acontecer imediatamente antes da volta de Jesus. Todos que tomaram participação na crucifixão de Cristo e todos que morreram pregando a mensagem do terceiro anjo, essa última mensagem de advertência ao mundo, e faleceram antes, irão ressuscitar. E então surge no horizonte uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E essa nuvem vai crescer. E vai crescer cada vez mais. E o céu vai se enrolar como um pergaminho. E nós veremos milhões e milhões e milhões de anjos. E no centro das nuvens nós veremos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vem não mais como um bebê indefeso, mas vem como Deus Todo-Poderoso para dar a cada um a sua recompensa. Nós veremos Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Vem para buscar os que já são seus. Ele vem para buscar aqueles que se posicionaram ao seu lado, aqueles que amaram a sua vida, aqueles que apressaram a sua vinda. Ele vem para dar a cada um a sua recompensa. Meus amigos, esse tempo está bem diante de nós.
em breve nós veremos Jesus voltando. E eu estou aqui hoje para fazer um apelo a você. Se você já se considera parte do povo remanescente de Deus, se você já se considera parte do povo de Deus, se você já aceitou a Jesus como seu Salvador e Senhor, esse é o momento de você tomar um posicionamento definitivo em favor da verdade. Esse é o momento de você intensificar a leitura da Bíblia. Esse é o momento de você intensificar a oração. Esse é o momento de você clamar pela unção do Espírito Santo, para que você seja lavado no sangue do Cordeiro, seja vestido com as vestes brancas que irão te qualificar a entrar na cidade pelas portas. Esse é o momento de você afastar da sua vida tudo o que não vem de Deus, tudo que te afasta de Deus, tudo que te impede de render-se completamente a Deus. Esse é o momento de você se posicionar de maneira definitiva, assumir conscientemente o seu papel de remanescente e viver para a glória de Deus, e viver para anunciar ao mesmo tempo a mensagem de amor, de graça, de restauração e esperança que vai preparar o mundo para a volta do Senhor Jesus. Se você ainda não foi batizado em nome de Jesus, hoje é o dia, esse é o momento de você se posicionar ao lado do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo no tempo de graça. Hoje você tem à sua disposição a palavra de Deus, que é uma lâmpada para os nossos pés, ilumina os nossos caminhos, nos mostra de maneira clara quem é o Senhor Jesus e a diferença que Ele pode fazer na nossa vida. Mas virá o tempo em que as pessoas terão fome e sede da palavra de Deus, mas não encontrarão. Correrão de um lado para o outro em busca da palavra de Deus, mas não a encontrarão. Hoje é o dia, hoje é o momento de você se posicionar ao lado do Senhor Jesus, aceitá-lo como Salvador e Senhor, ser batizado em seu nome, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, e para que você ouça o seu nome sendo chamado no dia em que Ele voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Meus irmãos, eis que esse dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos e os que praticam a iniquidade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, de sorte que não restará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo das suas asas. Nesse dia nós levantaremos os nossos olhos para o céu e diremos com segurança: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Quantos querem viver essa experiência? E quantos querem aproveitar o tempo de graça que está diante de nós hoje para se preparar para viver essa experiência? Levanta a mão e diga amém. Que seja essa a sua experiência, que seja essa a minha experiência também, em nome de Jesus. Amém.